Olá, sejam bem-vindos ao nosso treinamento do Point Drive, que é uma ferramenta dentro do LinkedIn Sales Navigator, ou seja, ela faz parte do LinkedIn e ela permite que você crie landing pages exclusivas com conteúdo para compartilhar com os seus prospects e clientes. Você pode acompanhar em tempo real as visualizações desse seu conteúdo. A ferramenta te proporciona reportes detalhados em tempo real. E eu vou mostrar para vocês agora, ao longo do treinamento, como de maneira bem simples, rápida, você consegue subir seus materiais, criar essas landing pages, né, ou seja, essas campanhas do Point Drive e também, claro, ter acesso aos reportes, que é uma parte muito interessante dessa ferramenta. Bom, gente, então antes de tudo, o que é o Point Drive? Né, o que é a ferramenta? E ela nada mais é do que um braço do LinkedIn Sales Navigator. Então, para ter acesso ao Point Drive, você precisa ter acesso antes ao Sales Navigator. E ele é um serviço, é uma ferramenta que permite, como eu disse antes, construir landing pages, fazer upload de materiais. E ela é muito usada, por exemplo, ao invés de você anexar materiais por e-mail, você envia os materiais numa landing page, num formato bem amigável, você envia isso, um link dessa landing page por e-mail, ao invés de enviar vários anexos. Né? E aí tem vários benefícios, um deles é que você não envia um e-mail pesado, né, antes de tudo, então a chance da pessoa não receber um e-mail pesado existe, né, e aí você acaba evitando, né, esse problema. E, claro, um benefício muito bom também de você compartilhar conteúdos a partir do Point Drive é esse acesso aos reportes que eu comentei com vocês também aqui a princípio. Então, esse, na verdade, é um dos principais benefícios para quem compartilha o conteúdo mesmo, né, ter esse acesso detalhado a todas as visualizações. E como eu disse, com o Point Drive, você consegue criar suas campanhas de maneira bem fácil, intuitiva. Então, a ferramenta, e um dos benefícios principais também da ferramenta é essa usabilidade, né, de maneira bem simples, não precisa, tanto que o treinamento aqui mesmo é um treinamento simples, e ela te permite criar uma página de destino, né, que é a landing page, e ela te permite uma personalização nessa página, né? Então você consegue, por exemplo, adicionar imagens específicas relacionadas à sua campanha. Então, se a sua campanha é de varejo, você consegue incluir imagens que remetam a esse assunto, tá? E assim por diante. Então, você consegue também, como diz aqui, adicionar descrições aos materiais, você pode adicionar materiais de diversos tipos e formatos, então você pode adicionar vídeos, PDFs, links mesmo, então é uma gama bem ampla de possibilidades nessas campanhas. Bom, e aqui vocês podem ver mais algumas possibilidades de personalização. Então, uma possibilidade bem importante é o logo. Então, vocês conseguem inserir o logo da empresa de vocês, o que adiciona bastante credibilidade às campanhas. Como eu disse, a imagem de capa também dá para mudar, que é a imagem principal, né, que fica lá em cima da sua landing page, da campanha. É possível também mudar as cores. Tá? Então, você pode escolher também um outro Pantone, você consegue tirar o azul e inserir outras cores. Então, todas essas possibilidades acabam te ajudando nessa personalização, porque a ideia realmente da ferramenta não é um trabalho massivo, né? É um trabalho bem personalizado, focado, e quanto mais também isso abraçar a sua brand, a sua marca, e tiver com a sua proposta de valor em todas as campanhas, melhor para a pessoa que vai receber a sua campanha. Aqui, né, não menos importante em relação ao compartilhamento, então você pode enviar essas apresentações para os seus prospects, para os seus clientes, e esse envio, a ferramenta, gente, o que ela gera é um link. Tá? Então, você pode enviar esse link por e-mail, você pode enviar esse link por e-mail, que é o inbox aqui do LinkedIn, né? Então, você tem também diversas possibilidades de envio. Você consegue enviar a partir do seu celular, a pessoa consegue abrir também em mobile, né, no celular. Então, as campanhas criadas no Point Drive, elas são otimizadas, inclusive, para mobile. Então, basta você ter essa URL e compartilhar. Você pode compartilhar no seu próprio LinkedIn, no seu feed de notícias, no seu Facebook, enviar por e-mail, né? Então, como você preferir.
tá? Você tem um link e esse link é compartilhável onde você preferir e onde você quiser compartilhar. E o Point Drive é uma ferramenta que ela também está bem de acordo com as inovações, com o social selling, com o digital selling, né? Então é uma ferramenta que permite que a gente saia daquele modelo tradicional e consiga se posicionar de maneira muito mais impactante, muito mais efetiva, que a gente consiga mostrar também que a gente está, né, que a gente está digitalizando nossos meios e a maneira que a gente contata, né, os nossos clientes e prospects, isso é bem importante para nós como empresa, né? Então aqui também esse formato, né, do seu e-mail de vendas também vai mudar com o Point Drive. Como eu disse, não vão ser mais esses anexos, que a pessoa precisa abrir anexo por anexo, que você não tem visibilidade de quais anexos ela abriu, se ela abriu algum, quanto tempo ela visualizou cada um desses anexos. Então, todas essas informações que eu estou comentando com vocês, tão importantes para nós, né, ter visibilidade desse tipo de coisa, tudo isso o Point Drive dá, né, ele oferece para quem tem acesso à ferramenta, coisa que a gente não tinha, né, nenhum tipo de controle quando a gente fazia esse tipo de envio tradicional de e-mail com os anexos aqui no próprio corpo do e-mail. E não é segredo para nenhum de nós que quanto mais visual, ou seja, quanto mais imagens, GIFs, vídeos, quanto mais visual mesmo, quanto mais elementos visuais a gente inserir numa comunicação, seja ela digital, seja ela uma comunicação impressa, quanto mais imagens a gente vai conseguir atrair um maior engajamento do nosso leitor, do nosso público que está recebendo nossa mensagem. Então, o LinkedIn, ele te permite ser muito mais visual, né? O Point Drive, nesse caso, que faz parte do LinkedIn, ele permite que você crie campanhas com imagens de maneira muito mais amigável para quem receber, né, seus materiais. Vocês podem ver aqui a diferença, né? É a mesma campanha, assim, é o mesmo conteúdo que está sendo compartilhado, à esquerda e à direita. E a diferença, né, da maneira que esse conteúdo é compartilhado é muito grande. Então, o LinkedIn Point Drive, ele te permite adicionar imagens, como eu disse, imagens relacionadas, vídeos, e isso acaba engajando muito mais o nosso leitor. E aqui vocês podem ver um exemplo de como a ferramenta é simples e efetiva, ou seja, ela não é uma ferramenta complexa, ela não tem, a página também não tem grandes detalhes. Então, basicamente, sempre a campanha é bem parecida, tá? Tem essa capa, a sua imagem, a campanha ela é pessoal, né? Então sempre vai ter a foto do dono da campanha, né? Aí se a gente criar a nossa campanha vai ter a foto do nosso perfil do LinkedIn, vai ter esse título principal da campanha, né? Que você coloca uma breve descrição do assunto, mas tudo de maneira bem simples, né? De maneira bem organizada, simples, com imagens que engajem. E aí, como eu disse, ela vai criar um URL, um link, que você pode compartilhar, você já extrai a partir da ferramenta mesmo, como vocês podem ver aqui nesse botãozinho verde, você extrai esse link e já pode compartilhar na mesma hora. Tá? Não precisa criar em outro lugar, não precisa esperar aprovação, esperar a publicação, né, da landing page, e quem aqui já criou alguma landing page provavelmente me entende bem, né, sabe como esse processo pode ser complexo, demorado, então aqui é tudo na mesma hora, tá? Você sobe os materiais, já consegue esse link e já pode publicar em tempo real, sem nenhuma dificuldade. Aqui uma questão muito importante, que eu já até citei antes aqui no treinamento, é em relação à visualização por mobile, né? O conteúdo do Point Drive, ele é super mobile friendly, então todos que receberem essa campanha pelo celular, né, pelo e-mail do celular ou pelo e-mail do LinkedIn, né, e a gente sabe que atualmente mais de 50% do público B2B acessa e-mail, rede social e, enfim, em geral, acessa pelo celular e não mais pelo desktop, pelo computador.
Então, é muito importante que a gente compartilhe campanhas, materiais e conteúdos que sejam otimizados para mobile, né? Senão acaba ficando um texto muito comprido ou ele fica cortado, né? Ele fica num layout que ele não é amigável para celular. E isso daí vocês nem precisam se preocupar, não precisa ter nenhuma ação do nosso lado. A ferramenta, por si só, já otimizou esse layout para mobile. Aí aqui ele fala do tempo real, né? Que o tempo real cada vez mais também tem tido uma relevância maior para nós. E a ferramenta ela permite que a gente saiba na mesma hora quando as pessoas que a gente enviou a campanha estão visualizando nossa campanha, nosso conteúdo. Ou seja, se você me envia uma campanha do Point Drive, né? Você me envia o link. E aí eu entro na sua landing page, que é a partir do link que você me enviou. E aí eu abro algum material dessa sua campanha. Você já recebe esse e-mail, né? Esse print screen que vocês podem ver aqui, avisando que eu estou vendo sua campanha. Então você pode tomar uma ação em tempo real de segmento, de acompanhamento. É importante, por isso, ter uma estratégia de como você vai, né, levar adiante, né, esse contato, quais serão os toques próximos, tá? Mas você consegue em tempo real saber o que está acontecendo com a sua campanha, com as visualizações dela, para quem você enviou. E aqui vocês podem ver o nível de detalhe que a ferramenta te proporciona dessas visualizações, ou seja, o reporte do Point Drive, ele não é um reporte superficial, né? Ele não diz somente, por exemplo, se a pessoa viu ou não a sua apresentação. Muito pelo contrário, é um reporte bem detalhado, então você consegue ver o nível de detalhe, por exemplo, de um material. Quais pessoas viram esse seu material? Quanto tempo cada pessoa viu? Se é um PowerPoint, por exemplo, você consegue saber quais slides a pessoa viu e quanto tempo ela ficou, né, nesse seu conteúdo em geral. Então, é um reporte bem detalhado e é importante que a gente saiba aproveitar esse nível de detalhe, né, saber, por exemplo, o nível de interesse em cada tipo de material e aí, a partir daí, em qual grau de maturidade está esse contato provavelmente, né, se ele ficou muito tempo em um vídeo que faz uma comparação com alguma outra solução, isso já mostra que ele conhece, está interessado. Então, no geral, é só um exemplo, mas é importante que vocês tracem, né, uma estratégia realmente de como vocês vão utilizar esses reportes, tá? E a ferramenta também te permite realizar esse monitoramento da atividade. Então, você consegue, a partir daqui, ver, no geral, quais foram seus materiais, suas campanhas, seu conteúdo mais bem sucedido, quais conteúdos que você compartilhou que tiveram mais visualizações, que as pessoas se engajaram mais, né? Então, você consegue entender, e mais uma vez, de maneira muito fácil e rápida, como está a sua campanha, né? Como está seu uso em geral da ferramenta. E o Point Drive, ele também ajuda nessa aceleração do go-to-market. E por que isso? Como eu comentei com vocês, a campanha, ela é uma campanha pessoal, tá? Então, não é uma campanha, por exemplo, que a gente vai lançar como SAP ou como sua empresa, tá? O Point Drive, ele sempre cria campanhas relacionadas às pessoas. Então, sempre em cima de uma campanha vai ter um responsável que vai ser uma pessoa. Mas isso não exclui a possibilidade que alguém da nossa equipe possa copiar nossa campanha. E aí existe, claro, uma opção para a gente liberar que as pessoas copiem nosso conteúdo, mas se esse for o caso, se essa for a nossa estratégia, por exemplo, eu tenho uma campanha que eu estou correndo com mais 5 membros da minha equipe, e é a mesma campanha, a gente, né, tá mesmo mote, mesmo conteúdo, mesma proposta de valor, mesmo público-alvo, o que acontece? Eu posso criar a campanha, ou eu sou de vendas, por exemplo, é a pessoa de marketing da minha equipe, pode criar a campanha e eu copio dela, né? E aí essa campanha é replicada exatamente como ela estava para outra pessoa, né? Para o criador da campanha, digamos assim. E aí eu consigo usar todo esse conteúdo, todo esse material como se fosse meu, como se eu tivesse criado. Então, assim a gente consegue trabalhar de maneira muito mais unida, né? Com uma mensagem única, com uma proposta única, como um time.
né, como empresa mesmo, e é super interessante porque não precisa cada um criar a sua, né, então a gente acaba otimizando o tempo e também tendo essa proposta única, que é necessário para a gente ser visto realmente como uma entidade, uma empresa, né, que está alinhada e tem um valor único em conjunto. Aqui a gente compartilha com vocês algumas dicas de quando usar o Point Drive, né, mais para exemplificar assim no dia a dia, na vida real. Então, alguns exemplos de uso. Antes da primeira chamada, antes do primeiro contato, né, pode ser também durante esse acompanhamento do ciclo de vendas, pode ser recurso para um piloto. Então, tem vários tipos de uso, né? O Point Drive, ele pode ser usado para compartilhar 2 materiais, por exemplo, né? Não precisa ter, a gente pede pelo menos 4 para criar uma campanha no Point Drive, por exemplo, né? Isso não acontece, tá? Porque você vai ter benefícios mesmo se você compartilhar um material que seja, mesmo que seja um vídeo. Você vai ter benefício porque você não vai precisar colocar o anexo, né? Ou colocar o link do YouTube, né? Então, para que colocar um link do YouTube se você pode colocar esse mesmo link dentro do Point Drive? Tá? Isso é possível. Como eu mostrei para vocês no começo do treinamento, você pode subir PDF, você pode subir vídeo, você pode subir JPEG, então até mapa você pode subir do Google, por exemplo. Então, você consegue ter visibilidade dos reportes de todos esses materiais, tá? Então, no caso, não precisa ter uma grande quantidade, tá? Isso que é importante a gente saber. Se for um vídeo, como eu disse, já faz sentido que você use, que você tenha visibilidade de reporte e que a pessoa também veja uma interface muito mais amigável quando ela abrir seu link, né? Ao invés de ser no YouTube, ela vai ver uma campanha, uma landing page com a sua proposta de valor, com as cores que você escolheu para sua campanha, com o logo da sua empresa, com o textinho ao lado do vídeo que você está oferecendo para essa pessoa, tá? Então, realmente uma ferramenta muito boa para você se posicionar e ter esse contato com novos contatos e também com contatos já existentes, tá? E aí aqui mais um uso, né, que é após a venda, e aí aqui são alguns exemplos, né, pode ser o resumo de um webinar, de uma reunião, pode ser simplesmente um boletim informativo, uma newsletter, o lançamento de uma nova campanha, de um novo produto, de uma indústria específica que vocês estejam cobrindo, tá? Então aqui também, mais uma vez, um leque bem vasto de opções, e aí acho que o mais importante é a gente saber que a ferramenta serve tanto para pré-venda quanto para pós-venda, ela serve para qualquer momento que a gente queira estabelecer uma comunicação, enviar, compartilhar algum material e algum conteúdo com nossos clientes e prospects. Aqui, só para não ter nenhuma dúvida, do Point Drive com a agência virtual, que a gente tem, a agência virtual da SAP, né? Então, aqui vocês podem ver, são diferentes, né? A intenção, né? A ideia de uso de cada uma das ferramentas também é bem diferente, né? O Point Drive, por exemplo, ele é uma ferramenta pessoal, né? A campanha, como eu disse, ela pode ser clonada, mas ela segue sendo, né, uma comunicação one-on-one, pessoa a pessoa, né, não é empresa a pessoa. A agência virtual, ela já trabalha de uma maneira muito mais corporativa, muito mais massiva, você consegue programar disparos de e-mails, de campanhas, né, mesmo de landing pages, mas de maneira massiva, empresa, pessoa, né, não mais pessoa a pessoa. Então, a agência virtual, ela é muito mais um awareness, né, você continuar, né, fazendo esses toques, e o Point Drive, em compensação, ele já é uma coisa mais específica, ele serve mais para aceleração desse ciclo de vendas, ou mesmo para nutrição, mas é para nutrição do relacionamento com prospects específicos. Tá? Então, é muito pessoal e por isso você pode criar também no Point Drive quantas campanhas você quiser. Tá? As campanhas no Point Drive são muito fáceis, como eu mostrei aqui para vocês, de serem criadas, muito rápidas. Então, você pode criar uma campanha para uma empresa específica. Tá? Então, para essa empresa eu estou vendendo a solução X, e para mim faz sentido que eu crie, né, para compartilhar com os 7 envolvidos, né, que seja nessa empresa, essa campanha, esses materiais. Então, é uma coisa muito mais pessoal, né, muito mais próxima e focada.
Tá? E aí aqui vocês podem ver com mais detalhes as diferenças entre as duas ferramentas que a gente oferece para vocês. E agora o passo seguinte, para a gente finalizar o nosso treinamento, é eu compartilhar com vocês a interface do Point Drive. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona a ferramenta, como acessar a ferramenta a partir do LinkedIn, depois a partir do LinkedIn Sales Navigator, como criar uma campanha de maneira simplificada, como mudar as imagens de capa e também, claro, como visualizar os reportes. Obrigada pela sua participação até aqui e vamos lá agora conhecer a interface do Point Drive funcionando em tempo real.